Brasil, olá você aí de casa! Hoje trouxe um vídeo extra do universo de House of the Dragon, né, e as crônicas de Gelo e Fogo. Se você caiu aqui de paraquedas, eu tô fazendo análises semanais dos episódios de House of the Dragon, saem toda segunda às 19h30. O episódio mais recente do momento que eu tô gravando foi o terceiro episódio da segunda temporada, então vamos ter alguns spoilers até aí, mas mais focados nessas famílias. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo que me ajuda muito. Uma coisa que esse episódio abordou foi a rivalidade entre duas casas de Westeros, os Bracken e os Blackwood, ambos lá das terras fluviais, das Riverlands. Mas, pra quem não sabe, essa rixa existe há milhares de anos nos livros. São duas famílias bem antigas e já rolaram muitas tretas. Então, antes da briga, vamos falar da origem, né, dessas famílias. Tanto os Bracken quanto os Blackwood são famílias que já existiam na Era dos Heróis, por volta de 10.000 anos antes da conquista do Aegon. E lá naquela época não tinha um rei soberano, que nem, né, os Targaryen são depois. Ao invés disso, Westeros era formada por pequenos reinos, com reis mesmo, que lideravam os espaços menores ali, como se fossem esses estados, né? O Norte, a Campina, Dorne, enfim. As famílias Bracken e Blackwood eram vizinhas lá nas Riverlands, né? E ambas descendentes dos primeiros homens, que era um povo que chegou em Westeros muito tempo antes ainda deles, né? E eles chegaram lá desafiando os moradores que já estavam lá. Então, quem é de Westeros mesmo, os povos originários, são os Filhos da Floresta. Aí chegaram os primeiros homens e aí chegou a Era dos Heróis. Os Bracken têm como sede o castelo Barreira de Pedra, que fica lá no Ramo Vermelho. Esse é um dos 3 ramos que formam o Tridente, que é o principal rio ali das Riverlands. E o brasão da família Bracken é um garanhão vermelho, né, um cavalo, em cima de um escudo de ouro e um fundo marrom. Como a gente viu na série, os Blackwood são vizinhos deles. Eles são donos do castelo solar de Corvabor e as terras deles ficam no Vale de Bosque Negro, que é uma área bem ampla ali, próxima do Ramo Vermelho. Ou seja, né, as famílias estão muito coladas ali mesmo. O brasão da família Blackwood é um represeiro morto dentro de um escudo negro e em volta dele um campo vermelho com vários corvos. As terras da família são bem largas e já foi dito nos livros que geograficamente eles conseguem reunir um exército maior que o dos Tully. Nos livros, os Blackwood sempre são descritos como altos, magros, de cabelo preto e geralmente esbeltos. E os Blackwood são bem ligados aos deuses antigos e às tradições dos primeiros homens. Por quê? Porque eles vieram do norte. Então, vocês entendem por que ele tem um represeiro no brasão. A árvore coração, que fica nos bosques sagrados, geralmente é feita dessa árvore, né, do represeiro. Supostamente, eles mandavam lá na área da Mata de Lobos quando foram expulsos pelos Stark. E aí eles desceram lá pras Riverlands e foi assim que eles se tornaram vizinhos dos Bracken. Tá, mas como que a briga começou? Então, é claro que cada família tem a sua versão da história, não é mesmo? Os Bracken dizem que, na Era dos Heróis, os Blackwood eram vassalos deles, mas eles se rebelaram e usurparam tudo. Já os Blackwood falam que era o contrário, né? Que eles eram mais nobres e que os Bracken eram pequenos senhores e tal. E eles falam que os Bracken ficavam contratando espadas pra usurpar o trono Blackwood. E quem tava falando a verdade, Carol? Eu não sei. Vamos perguntar pro George R.R. Martin, né? Porque a gente nunca tem certeza, né? A gente sempre ouve versões das histórias, isso que também é legal dos livros dele, né? Mas as duas famílias tiveram que se unir quando uma ameaça maior chegou de longe. E eu estou falando da invasão dos Ândalos. Eles foram outro povo que também foram de Essos para Westeros por volta de 4 a 6 mil anos antes da conquista do Aegon. Foi uma migração em massa, porque Valíria já estava dominando tudo lá na época, e os Ândalos queriam um lugar para eles e tal, e foram para Westeros pregando a fé dos Sete e entrando em guerra com os primeiros homens que estavam ali e os Filhos da Floresta. E aí os Bracken e os Blackwood se uniram e guerrearam contra os Ândalos, e isso ficou conhecido como a Batalha do Rio Amargo. E dizem que os Ândalos venceram essa batalha justamente com 777 cavaleiros e 7 septões. Eles amam o 7. No fim, os Ândalos dominaram Westeros, né, quase toda, afugentaram os Filhos da Floresta, né, que a gente viu lá em Game of Thrones, e o único lugar que continuou com essa conexão forte dos deuses antigos, que eram os deuses que estavam antes, né, foi o norte. E daí já se criou outro ponto de rivalidade, porque os Bracken se converteram para a fé dos 7, como quase todo mundo, e os Blackwood não, eles continuaram leais aos deuses antigos, né, uma das poucas famílias que é mais do sul a manter a religião. E eu acho que a gente pode até usar essa forma também pra memorizar, né? Blackwood são a família que tem o represeiro, porque eles acreditam nos deuses antigos, né? Inclusive, se você quiser saber mais dessas coisas de religião e tal, eu gravei um mini reels sobre a fé dos sete,
que eu vou deixar linkado aqui. E também tem vídeo grandão com a Mikan sobre a fé do Sete, religiões, deuses antigos e tudo mais. E o resto é história, gente. Eles passaram milênios sendo vizinhos e inimigos, disputando terras e ficando em lados opostos quando rolava algum conflito. Quando o Aegon o Conquistador chegou, as duas famílias se ajoelharam pra ele. Foi a primeira vez em muito tempo que eles não discordaram em alguma coisa. Na época, quem mandava em Riverlands era o Harren, o Negro, e todo mundo concordava que ele era péssimo, então as casas falaram, vamos pro Aegon, show. E quando o Aegon acabou, de conquistar ali a região, ele concedeu o controle pra família Tully, de Riverrun, que continua lá até hoje em House of the Dragon e em Game of Thrones. E a Visenya, a irmã esposa do Aegon o Conquistador, ainda ajudou a dar uma freada na treta, porque ela arranjou um casamento duplo. Ela botou um cara Blackwood pra casar com uma menina Bracken e vice-versa. Só que, gente, não adiantou. O tempo foi passando e a rivalidade foi voltando. E agora estamos na Dança dos Dragões e, como vocês viram, os Bracken estão do lado dos verdes, do Aegon, e os Blackwood do lado dos pretos da Rhaenyra. No livro é assim também. E também dá pra ajudar pra decorar isso, porque Blackwood é black, preto em inglês, então é o lado que eles estão. Inclusive, essa rivalidade já tinha aparecido na primeira temporada de House of the Dragon. No episódio 4, quando a Rhaenyra tá caçando o marido, tem um menino novinho perfeito da família Blackwood, que é o pretendente dela, que é o William Blackwood. E aí um cara chamado Gerald Bracken zoa do menininho, e aí os dois brigam e o menininho Blackwood consegue matar ele. Eu já tô torcendo pros Blackwood, então, E aí, no episódio 3 da segunda temporada agora, rolou essa briga aí pelos lados da dança. A gente vê o menino Blackwood reclamando que mexeram nas pedras de limitação das terras. E é por isso, porque eles são vizinhos e ficam ali brigando. Até que essa treta virou uma batalha mesmo e deu centenas de mortos. O Aeron Bracken, que apareceu aí, ele é um personagem que não existe nos livros. O Blackwood fala, o seu tio, topou ir com o Aegon, então a gente pode supor que o Aeron é sobrinho do Lord Bracken, que se tem alguém que poderia declarar qualquer coisa ali é o Lord, E no livro, nessa época, durante a dança, o Lord ali é o Humphrey Bracken. E o Lord Humphrey já apareceu de figurante aí na série, no episódio 4, quando o filho dele, Gerald, briga com o menininho Blackwood e morre, ele estava lá, ele viu essa cena. Mas esse Aeron foi com 7 deuses, ele acredita nos 7 deuses, e a gente viu ele morto ali com a sua própria espada. O outro menino se chama Davos Blackwood, que também foi criado pra série. Pelo trailer do episódio, a galera tava especulando que ele fosse o Bandicott Blackwood, que existe nos livros. Lá ele assume a casa depois da morte do pai dele, o Lord Samuel Blackwood. E aí citam no episódio, em outro momento, que esse Lord Samuel aí já foi morto no conflito. Mas não é esse Bandicott. Esse aí é o Davos, realmente um personagem diferente. Quando coloca a legenda em inglês, no Closed Captions, até aparece o nome dele. E realmente, o Bandicott Blackwood é um personagem mais jovem. No livro ele começa a dança com 11 anos, mas acaba se tornando bem importante depois. Ele inclusive leva o nome de Ben Sangrento. Então vamos esperar aí pra ver se o Bandicott aparece no futuro. Agora, pra terminar, vamos pra um hall da fama aí de alguns Bracken e Blackwood da história de Westeros. Em Game of Thrones apareceu o Lord Jonas Bracken no finale da primeira temporada, e ele vai lá pra jurar a lealdade ao Robb Stark naquela batalha dos 5 reis. Tem uma outra personagem chamada Alysanne Blackwood, que aparece na Dança dos Dragões. Ela é tia desse Bandicott. Não vou dar spoilers, mas, pode ser que ela apareça aí na série. E tem até uma Blackwood que vai se tornar a rainha no futuro de House of the Dragon. A Beta Blackwood vai se casar com o Aegon V, e eles vão ter um casamento muito amoroso. Essa parte já vai ser muito tempo depois da Dança dos Dragões, então não vai aparecer na série. Agora, os personagens mais icônicos dessas casas foram os que protagonizaram a primeira rebelião Blackfyre, que vai ser também depois de House of the Dragon. No livro, tem um rei chamado Aegon IV, que antes de morrer, ele legitima todos os seus bastardos. E aí tem o Brynden Rivers, conhecido como Corvo de Sangue, que é filho de uma Blackwood. E também tem o Aegor Rivers, conhecido como Assamargo, que é filho de uma Bracken. E aí, claro que os dois, então, se odeiam, eles estão de lados opostos, cada um tá apoiando um candidato a rei. Não vou me alongar muito, se você quiser saber mais, tem um vídeo meu e da Mikan sobre as rebeliões Blackfyre. Eu acho que tem até 4 vídeos, porque era bem longo isso. Mas tem teorias muito fortes que o Brynden Rivers seja o Corvo de 3 Olhos, que interage com o Bran lá em Game of Thrones, Só que aí não dá pra saber, o Martin tem que lançar os próximos livros pra gente ver como vai ser. Então é isso, gente. Se você ainda não viu a análise do episódio 3, corre lá no vídeo, eu tô postando toda semana aqui, vou deixar na descrição. E é isso, até semana que vem. Um beijo, tchau!